Não é fácil refletir sobre o lugar onde a gente trabalha, né? E ainda mais de forma pública. Talvez a universidade estatal, a universidade pública, seja o único lugar ainda no Brasil onde isso ainda é possível, não é? De propor uma reflexão, não só sobre o lugar onde eu trabalho, mas sobre o que pode representar esse lugar, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, histórico. A minha intenção é criar uma série de episódios sobre a UFVJM e tentar refletir a cada episódio sobre determinado assunto referente à própria universidade. Por outro lado, não é fácil criar uma universidade. É necessário um esforço social muito grande, é necessária uma vontade política. E a universidade, de fato, ela tem um papel importante, histórico, na humanidade. Quando ela surge, principalmente na Idade Média, e depois ela avança ao longo dos séculos, uma das ideias mais importantes era que a universidade pudesse ser um lugar, um espaço, um período de tempo em que as pessoas não só teriam uma formação específica, o que isso é mais recente na história da universidade, mas, sobretudo, a universidade teria condições de apresentar para os seus membros a própria universidade e principalmente a própria sociedade. Um lugar onde nós poderíamos, de alguma maneira, refletir sobre a sociedade em que nós estamos. E a sociedade permitiria que nós fizéssemos isso, até como uma crítica à própria sociedade. Se nós levarmos em conta esse aspecto, nós vamos ver o seguinte, que a universidade é um espaço de autonomia e que foi criada para isso, para que as pessoas pudessem pensar não apenas a respeito da sua profissão, do seu futuro, mas pensar a sociedade, o lugar onde elas estão, como a sociedade funciona. Não dar de tão barato assim qualquer coisa que venha da sociedade. Ao contrário, sempre foi importante que a autonomia da universidade é uma relação, um processo de relações entre algo que a sociedade cria e a própria sociedade. Até que ponto a sociedade permite ser criticada por uma instituição que ela mesma criou? E, do ponto de vista estatal, é ela quem sustenta. Será que é possível nós termos uma dimensão do papel da universidade, não só do ponto de vista científico, técnico, mas também do ponto de vista
humano, a minha intenção é apresentar, sobretudo, alguns aspectos da universidade que praticamente não são discutidos e não são nem abertos à discussão. E aí eu penso que o nosso papel é muito mais difícil. Primeiro porque a maioria de nós que estamos na universidade, professores, funcionários, os chamados técnicos administrativos, os estudantes, os pesquisadores, poucos sabem da saúde financeira de uma instituição como a universidade. E também não sei se nós temos obrigação para isso. Obrigação de entender como funciona a universidade do ponto de vista financeiro. Mas, mesmo que nós não tenhamos obrigação, me parece que é o nosso dever compreender que nós não somos adolescentes. Ou seja, nós não somos aquele grupo social que, de alguma forma ou de outra, acredita que a vida é mágica e que tudo está à disposição e que as coisas aparecem. De certa forma, quando a gente não lida com isso, os nossos pés saem do chão. O que eu quero dizer? Nós precisamos entender de onde vem o dinheiro. Se é que a gente consegue entender isso. De onde vem o dinheiro para manter a universidade? Como ele é distribuído? Quem sustenta a universidade? E eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que eu considero assim extremamente importantes. Esse ano é um ano difícil para nós todos na UFVJM, porque é um ano eleitoral. Ou seja, nós vamos escolher, ou pretendemos escolher, a nova reitoria. Há muita especulação, muito medo a respeito, não é? Há também adesões. Nós vivemos um momento de uma espécie de calmaria que no fundo, revela também uma postura política de adesão, mesmo que discreta, mas uma adesão ao modelo que está aí. Eu quero também tentar mostrar para vocês que não é fácil levantar os dados sobre a universidade. Há muitas informações desencontradas. Eu tentei, na medida do possível, buscar informações principalmente nos portais do governo, do Ministério do Planejamento, que tem as informações sobre a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, lá, juntamente com o portal de transparência. É difícil entender os números, é difícil entender como que os recursos são destinados, de onde vêm. Quem decide o orçamento, como são feitas as compras. Por outro lado, a gente também tem que levar em conta o seguinte: a universidade tem problemas sérios. Esses problemas não foram, pelo menos por enquanto, não foram provocados pelo atual governo. Até porque esse atual governo tem 43 dias aproximadamente. 43, 44 dias. Os nossos problemas se arrastam já desde a época do governo Lula, passaram e continuaram no governo da Dilma e se intensificaram no governo tampão do Michel Temer.
A aprovação da PEC, ela também traz consequências terríveis, e nós havíamos avisado sobre essa questão. E eu quero mostrar para vocês também que, do ponto de vista da administração, do ponto de vista da burocracia, que me parece ser o grande problema da UFVJM, e não só da UFVJM, mas a burocracia das universidades federais, eu quero mostrar para vocês, vou tentar, na verdade, dizer que essa ideia de que há perigos ideológicos, marxismo cultural, etc., é tudo delírio de quem realmente vive uma paranoia muito grande. Porque nós não temos a menor possibilidade de mexer na estrutura da universidade. Nem marxistas, nem leninistas, nem gramscistas, gramscianos, nem stalinistas, anarquistas, comunistas. Há uma estrutura administrativa e uma estrutura burocrática que qualquer um que entre não consegue mudar quase nada. Tá certo? Eu vou tentar mostrar isso, principalmente com os números, e vocês vão ver que a gente pode muito pouco mesmo. A estrutura burocrática de uma universidade é composta de praticamente 3 esferas. De um lado, a burocracia que já vem pronta, acabada, do executivo, não é? Dos vários órgãos do governo federal, que vão impondo regras administrativas. Algumas são universais, outras são específicas em relação a cada instituição. Então, o MEC determina uma parte dessa burocracia. Os outros ministérios, como o Ministério do Planejamento, enfim, e até mesmo o Legislativo, que legisla leis, também impõe uma parte dessa burocracia. Uma segunda parte dessa burocracia vem dos órgãos da justiça. CGU, Ministérios Públicos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né? Controladoria Geral da União, TCU, etc. Então, esses caras todos também conduzem uma parte da burocracia, e dependendo da situação, ou dependendo da leitura política que é feita, muitas vezes a própria administração fica completamente engessada dentro dessa estrutura. E a terceira parte da burocracia vem de onde? Da própria instituição, que tem essa margem para poder mexer aqui e ali. A burocracia é, de fato, um dos maiores problemas que nós temos dentro da universidade, e independe de governo, digamos assim, de coloração política. A esquerda foi burocrática, a direita é burocrática, os liberais, os neoliberais são extremamente burocráticos, porque precisam encontrar formas de controlar o trabalhador, tal, né? Então, essa margem, essa terceira parte da estrutura burocrática é que nós também precisamos pensar. Porque quando você administra uma instituição e tem controle, mas mais do que controle, você tem conhecimento técnico que os outros não têm, isso gera uma dose de poder muito grande. E quando se trata de contabilidade, a coisa fica mais complicada ainda, porque a transparência parece que ela deixa de existir, mesmo que as pessoas tenham boa vontade de fazer as coisas certas dentro da lei.
No entanto, a burocracia pode ser utilizada como forma política, e é uma forma política de controle. E, além de controle, o que nós podemos encontrar é também um tipo de burocracia que nos leva à punição, não é? E quando uma burocracia ela tende a um controle exacerbado e também a mecanismos de punição, é porque os gestores não acreditam nos seus trabalhadores e não acreditam na própria instituição e na liberdade da própria instituição. Esse é um ponto importante que eu acho. Mas, para além disso, o que é discutir a universidade? O que é colocar os pontos principais? Como a universidade se coloca diante da sociedade que a sustenta? Como esta universidade pode dialogar, criar uma espécie de convivência orgânica? Por outro lado, a gente também precisa entender que a universidade hoje não é mais, ela não é mais vista, não é mais pensada como algo orgânico em relação à sociedade e a sociedade numa relação dialética com a própria universidade. Ao contrário, o que a gente vê cada vez mais é a pressão do mercado para que os trabalhadores possam se formar de modo adequado, eficiente, eficaz para desenvolver e para garantir o desempenho da produção. Então, algumas áreas, alguns campos do conhecimento, pelo menos no Brasil, parece que ficam desqualificados, não é? Como é o caso das ciências humanas. E acusam as ciências humanas de serem marxistas, marxistas culturais, de desenvolver, de construir hegemonias, etc. Nós não temos nenhum poder sobre as engenharias, gente. Presta atenção nisso. Sabe? O pessoal das engenharias, da medicina, etc., caminha, independentemente do que a gente pensa. Nós não temos poder nenhum, gente. Isso aí é uma grande bobagem. E os números vão mostrar ainda mais. A tecnologia avançou de tal forma que ninguém da esquerda tem um controle sobre isso. Imaginar que a gente pode, talvez, ter alguma influência em algum projeto político, pedagógico. Imaginar que a gente pode, de repente, pensar num curso. Isso é muito pouco. A formação que nós damos para os nossos alunos também é muito aquém daquilo que é necessário. Porque ninguém chega ao poder, gente. E quando a gente chega ao poder, a burocracia e a tecnologia nos amarram de tal maneira que ninguém consegue fazer. Ninguém. Eu acho que nós vivemos uma paranoia, uma paranoia social e histórica que em algum momento todo mundo vai colocar os pés no chão, porque não é possível. Imaginar que eu, um cara que estuda Marx, que tem a minha vida toda voltada para pesquisa nessa área, tenha algum poder. Eu não tenho capital. Eu não consigo convencer os meus alunos sequer de pensar criticamente. Então, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não sei se eu vou ter condições de fazer isso. Não sei se eu posso fazer isso. Mas eu vou tentar, com alguns episódios, mostrar o que realmente é a minha visão a respeito da UFVJM, com os seus problemas, assim como toda a universidade. Como eu disse no começo, a tarefa social de manter uma universidade
é algo estrondoso. A importância de uma universidade em qualquer lugar também é muito grande. Nós não temos ideia do que a universidade é capaz de fazer na vida das pessoas, e faz. Mas também sabemos que a universidade está a serviço do mercado. É óbvio. Eu não estou aqui concordando ou discordando, mas é óbvio que isso também é uma constatação que me parece importante de ser feita. Então, entender o lugar onde eu trabalho talvez seja um privilégio para poucos. E eu tenho esse privilégio, pelo menos por enquanto, e eu quero contribuir da melhor maneira possível.